Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Felizes com Jesus? Clichê, né? Todo mundo feliz com Jesus? Que alegria estar aqui de novo. Calma, deixa eu virar esse trem aqui. Glória a Deus. Bom, muito bom estar aqui. Eu falei um pouquinho com o Webster no começo. E eu falei assim, que legal que tem outros rostos, né? Diferente da última vez. E também alguns rostos... Mano, ali do cabelinho, que a gente tava aqui e tal. Lembro dele. Se eu não me engano, a mocinha que estava fazendo stories aqui também. Lembro da última vez. Então, glória a Deus pela constância e por novas pessoas que estão sendo agregadas ao corpo de Cristo. Então, é muito bom estar aqui e poder ver que aqui desse lado também Jesus está se movendo, né? Eu, como o nosso irmão disse, eu me chamo Vitor. Hoje nós estamos lá em São José dos Campos, trabalhando na plantação de uma igreja. Então está sendo muito desafiador. E hoje cá estamos em São Paulo, freguesia do Ó, né? Glória a Deus, rodamos alguns quilômetros e muito feliz por isso, amém? Nós vamos para a palavra. O tema proposto hoje é até que nada mais importe, amém? Esse tema ele ficou muito conhecido, né? Talvez de uns anos para cá, por conta de um escrito do pastor Luciano Subirá, né? Não que isso não teria sido falado, ou sido mencionado, ou estudado antes dele, mas acho que ele deixou essa frase talvez um pouco mais impactante, né, com o seu livro. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse livro. Amém, glória a Deus. Um livro muito bom, sim ou não? Né? Quem não leu, por favor, faça essa leitura, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Mas então eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Eu tô com um bebezinho lá em casa de 28 dias. Então se você vê algumas olheiras por aqui, eu não costumo usar pó na cara, né? Então eu vou sem véu, né? Não é como Moisés que subia ao monte e colocava um véu para cobrir ali o brilho que estava se esvaindo. Mas nós estamos babando no bebê, né? Tem 28 dias, 29 dias, amanhã é dia 6, correto? Então ele faz um mês amanhã. E ali, entre cólicas e mamadas, nós babamos nele. Na verdade, eu não sei se você tem o desejo, você precisa ter esse desejo. Esse desejo é um desejo santo, de formar uma família, de se casar, de ter filhos. Isso é um desejo santo que precisa ser falado e conversado com a nossa geração. Porque eu não sei você, mas eu sinto que a gente começa a ver algumas coisas aqui no Brasil e a gente vê a pirâmide se invertendo, né? Nós temos muito mais idosos. Eu não sei por qual motivo os homens e as mulheres já não têm mais o desejo. Na verdade, eu suspeito de alguns motivos, que os casados já não têm mais desejo de ter filhos. Eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, eu sei que vocês são aí, quem tem 11 anos aqui? Alguém de 11 anos? Uau, 11 anos, 12, 13, 14, até quantos? Até 99, temos irmãos aqui. Os nossos jovens até 99, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Os nossos jovens estão também aí. Então, eu acredito que hoje nós temos talvez uma inversão de valores. Vocês estão se preparando, alguns para a faculdade, outros para alguns outros desafios da vida. E existem algumas coisas que são importantes, né? E eu julgo sonhar em ter uma família como algo importante. Isso é muito importante. Porque hoje o jovem se casa e ele fala assim: eu não quero ter filho agora. E eu acredito que pode ter uma programação, né? O Senhor não é contra a programação, mas o Senhor é contra o ego. E às vezes a vontade de não ter filho é para querer curtir a vida. Então ter filho não é curtir a vida? Será que Deus falou que filho é herança? Eu olho o filho como custo. Eu sei que vocês não estão nessa fase, mas deixa aqui o Senhor me usar nesse ponto. Vai chegar essa fase. Guarda no coração essa palavra. Não pergunta para os seus recursos financeiros um dia, quando você estiver casado, se você quer ter filho. Pergunta para Jesus: Senhor, e aí? É um filho agora que nós temos que ter? Vai chegar essa hora, não se precipite. Não fique ansioso por isso, mas recebe essa palavra no coração. Guarde
e fique com ela aí quando você se casar. Lembra dessa palavra, filho é herança. Você pode repetir comigo, filho é herança. Ô Vitor, mas não é o tempo de falar de filho. A gente é imediatista para dedéu, né? Eu tenho que estudar sobre casamento antes de casar. Não é verdade? Começar a aprender algumas coisas antes de casar. Mas, até que nada mais importa, vamos para esse tema maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Aí eu coloquei aqui Filipenses capítulo 3. Eu ia falar texto capítulo 3, mas Filipenses capítulo 3, o versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Na verdade, esse talvez é um dos temas que nessa estação, é um dos textos que nessa estação Deus mais está falando comigo, por conta de algumas falas do apóstolo Paulo aqui na carta que ele escreveu aos nossos irmãos que estavam em Filipos, ou para os nossos irmãos que estavam em Filipos ali. Podemos ler? Amém? Eu vou ler na NVI, eu acho que faz sentido para nós nessa versão. Diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Versículo 4 em diante diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança na carne. Agora ele começa a trazer algo que nós vamos entrar de forma mais profunda aqui. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho ainda mais. E ele abre o versículo 5 dizendo assim: eu fui circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Paulo descrevendo quem ele era. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o versículo 7 agora em diante. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Verso 10, pulamos 1. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Você pode dizer um amém? Eu acredito que alguém aqui nunca ouviu a história de Paulo, ou vagamente, mas eu queria relembrar isso com você. Paulo, ele era um judeu, como ele disse aqui, descrevendo ele falou assim: eu sou um hebreu verdadeiro, sou um judeu verdadeiro. Porque naquela época existia a turma dos prosélitos, né? As pessoas que eram de outra denominação, de outro lugar, e se convertia ali ao judaísmo. Então eles tinham essas divisões, eles eram muito patriotas, né, os hebreus. Então ele falou assim: não, eu sou um hebreu verdadeiro. Então Paulo, um judeu, fazia parte dos fariseus, uma seita, um grupo de pessoas que debruçava assim, queria enfiar a goela abaixo algumas coisas que eles mesmos não conseguiam cumprir, né? Viviam uma hipocrisia. Sabe a pessoa que fala o que você deve fazer, mas quando você assiste a vida dela, você não consegue encontrar coerência com aquilo que ela fala e aquilo que ela faz? Resumindo, esses eram os fariseus. Então Paulo fazia parte desse povo, e por zelo à lei, ele começou a perseguir a igreja, né? Porque a igreja era uma ameaça para tudo aquilo que eles estavam construindo até então. E Paulo, sendo um perseguidor da igreja, ele acompanha de camarote, eu costumo dizer que ele acompanha de camarote ali a morte do diácono Estevão. Em Atos no capítulo 7, nós vamos ver o mártir de Estevão, e Paulo, ele recebe as roupas de Estevão ali, acompanha o apedrejamento daquele homem temente a Deus. Então
olha quem era o apóstolo Paulo que nós vamos conversar. E o homem de Atos capítulo 7, é esse Paulo aqui que perseguia a igreja, que era zeloso pela lei, que prendia e buscava prender o máximo das pessoas do caminho, né? Porque os cristãos, eles eram chamados daqueles que participavam do caminho, né? Não era ainda chamado de cristão de fato. Então, Paulo, um perseguidor. Agora, gente, tudo muda em Atos no capítulo 9. Eu não sei se você já teve a preciosidade, o prazer de ler Atos no capítulo 9. Vamos ler algumas coisas aqui em Atos 9. Atos 9, então, Paulo, ele se converte. Vamos ver a conversão de Paulo. É claro que existe um processo de santificação. O apóstolo Paulo vai crescendo na fé, mas Atos capítulo 9 é um marco na vida desse homem, que estava andando em uma direção, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele muda a rota. Você pode repetir comigo? Mudança de rota. Isso é conversão. Quando você chega na autoescola, tem uma plaquinha lá que... Então você vai fazer uma conversão à direita. O que significa isso? Eu estava andando aqui e a plaquinha está me direcionando para... Então eu vou fazer uma conversão à direita. A pessoa que tem um encontro com Jesus, ela precisa fazer uma conversão. Ou ela é convertida porque ela muda a rota. A pessoa que se encontra com Jesus, ela muda a rota. Vitor, qual é a idade? Não existe idade. Se eu me encontrei com Jesus agora, eu mudo a rota. E foi isso que aconteceu com Paulo. Olha lá, nós estamos falando de um homem que era terrível, gente. E agora no capítulo 9, olha o que o capítulo 9, versículo 1 ao 6. Nós podemos ler esses versículos? Fica melhor, não fica? Fica mais claro. A Bíblia explica melhor do que eu. Diz assim o versículo 1. Enquanto isso, aqui Saulo, e não existe Saulo e Paulo, é só uma questão geográfica aqui, tá bom? Só para explicar isso, a pessoa fala assim, ele era Saulo, depois que ele se converteu e virou Paulo. Não é isso, é só por uma questão geográfica. E aqui a Bíblia está dizendo, enquanto isso Saulo, que era o mesmo Paulo, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Qual era o objetivo de Paulo? Perseguir aqueles que eram do caminho, aqueles que criam em Jesus Cristo, em tudo aquilo que ele tinha construído. Jesus não estava mais na terra, já tinha voltado para o Pai, e aqui Paulo estava trabalhando para prender homem e mulher que pertencia a esse caminho. Olha o versículo 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Esses aqui são os primeiros 6 versículos do impacto de transformação na vida do apóstolo Paulo. Depois disso que nós lemos, ele entra numa rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas. Quando ele cai do animal que estava transportando ele ali, né, ele fica cego. O homem que era cheio de ego agora precisa ser conduzido por outro. O homem que ditava as regras e prendia e fazia e acontecia, agora estava sendo carregado pelas mãos, porque ele não conseguia mais enxergar. E durante 3 dias ele fica ali sem enxergar. Eu costumo dizer que esses 3 dias que Paulo ficou sem enxergar foram os dias que ele mais conseguiu ter visão aberta. Porque uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ser uma pessoa de visão. Então imagina, Paulo consegue ter uma visão ampliada com os seus olhos fechados. Deixa eu te falar uma coisa aqui, gente. Talvez nós precisamos fechar os olhos para algumas coisas, para começar a ver aquilo que o Senhor já colocou na nossa frente, ou já escreveu ao nosso respeito. Eu não sei qual é a palavra que você quer usar, mas às vezes nós precisamos fechar os nossos olhos para algumas coisas. Amém ou não amém? Então Paulo entra ali agora na casa de Judas, rua chamada direita. Deus dá uma ordem para um discípulo chamado Ananias. Fala: vai lá na casa desse homem, ora por ele, porque ele é o escolhido. Ananias fala: você está
Não vai filmar isso, colocar no Instagram, falar que eu estou falando que Deus estava doido. Mas, Ananias, o senhor está doido? Como é que eu vou naquele... Aquele cara persegue os cristãos, ele vai me prender. Deus falou, não, você está olhando como todo mundo olha. Eu vejo valor. Ele para mim é um vaso escolhido. Eu tenho um plano para aquele homem. Vai lá, ora por ele. E Ananias chega naquele lugar. Irmão Saulo, eu vim aqui orar por você. Coloca ali as mãos, impõe as mãos sobre ele. Ora, fala assim, eu vim aqui. Olha a mensagem de Ananias. Eu vim aqui explicar para você o quanto você vai padecer pelo evangelho ou por Cristo. Já chega falando que ele ia sofrer. Imagina se alguém chega pra gente e fala assim, olha, tem um grande ministério para você vai sofrer demais, viu? Já pensou? A gente vai falar, sai fora, não quero esse trem. Mas o apóstolo Paulo estava impactado, falou assim, pode orar, orou. A Bíblia diz que ele volta a enxergar, gente. E aí ele agora é cheio do Espírito Santo e já começa a pregar, uma coisa de louco. Começa a pregar, vai para Jerusalém, prega também. O povo não aceita ele, e ele é mandado de volta lá para a casa dele, lá para a terra dele, lá em Tarso. E lá ele fica. E a história dele, depois de 13 anos, continua. Porque Barnabé vai lá, resgata esse homem, leva ele para a igreja de Antioquia. Que a gente podia ficar falando, é linda essa história. É lindo esse trem aqui. Agora, esse é o Paulo de Atos 7, perseguidor. Comecei de Atos 9, mas quando nós estamos falando do Paulo de Filipenses capítulo 3, nós estamos falando de um homem que estava com o coração aberto para viver coisas novas em Deus. E ele abre o capítulo 3, o capítulo 1 ainda de Filipenses. Paulo, já um homem experiente, já tinha plantado algumas igrejas. Ele abre o capítulo 1, dizendo assim, olha, como resultado, tornou-se evidente, capítulo 1, versículo 13, tornou-se evidente de Filipenses, a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. O homem que prendia em Atos, agora está na prisão, por causa de Cristo. Vestiu a camisa, e agora está preso por conta de Cristo. Agora, eu quero entrar de fato aqui no que nós vamos falar. Eu acho legal trazer essa parte só para a gente entender quem é o Paulo, né? Eu sei que vocês são muito bem instruídos na palavra, porque eu tenho uma raiz metodista. Minha mãe nos expôs para a glória de Deus às escolas bíblicas dominical contra a minha vontade. Eu falei aqui na última vez que eu era terrível. As tias não conseguiam me ver. Quando eu chegava, ela falou assim, Jesus, eu não orei para esse menino vir hoje. Ele não era para ele vir hoje. E nós tínhamos bancos como esses também, lá em Poá, no Jardim América. E aí, eu passava por baixo desses trem aqui, ó. Passava por baixo dos trem e ia lá na frente. E na época não tinha esse negócio bonito aqui, não. Como é o nome? Transparência. E eu enfiava a mão na transparência do negócio, olha lá, minha mão lá, e causava na igreja. Mas a minha mãe era crente, me levava ali. E eu fui exposto à escola dominical, então eu sei que vocês são ensinados. Mas eu quis passar pela história de Paulo para nós contextualizarmos agora aqui sobre esse tema e sobre 4 pontos que eu quero trazer com vocês em relação ao tema e ao texto escolhido. Primeiro, Paulo viveu uma transformação de valores. Para nós vivermos essa temática aqui, até que nada mais importa, nós precisamos entender o que é valoroso para nós. Porque quando eu digo assim, olha, essa garrafa não tem importância na minha vida, ela só não tem mais importância na minha vida porque algo superior a ela agora tem mais importância. Deu para entender o trem? Então, Paulo vive uma transformação de valores. Olha aqui, olha o que ele diz lá em Filipenses capítulo 3 e o versículo 7. Diz assim, olha, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Ou seja, antes era lucro, mas depois se tornou inútil, uma perda. Não faz mais sentido. O que aconteceu no meio do caminho? Uma transformação de valores.
o que tinha valor agora não tem mais valor. Por quê? Olha, o versículo finaliza assim dizendo: por causa de Cristo. Quando Cristo chega, quando Cristo entra, quando Cristo, sabe, está pertinho da gente, se eu posso dizer assim, Ele transforma os nossos valores. E olha isso, algo aconteceu. O que era lucro passou a ser considerado perda. Por quê? Qual foi o motivo? Cristo. Em Cristo passamos a enxergar. Ô gente, eu não sei quantos aqui são míope ou fazem parte do time dos astigmatismos. Eita, agora eu gastei o meu inglês. Isso aqui é inglês. Isso é inglês, você só não pegou, né? Falar igual os nossos irmãos pentecostais, né? Você perdeu de dar um glória. A galera fala isso, né? A galera não fala isso? Amém. Ô gente, quando nós estamos em Jesus, nós mudamos os óculos com o qual nós enxergamos a vida. Eu não enxergava direito sem os óculos, mas quando minha mãe me levou no oftalmo, eu passei a enxergar as letrinhas pequenas do rodapé. Ficou mais nítido para mim. Eu comecei a enxergar algumas coisas, e aí as coisas começaram a ter valor, porque eu passei a enxergar bem. Em Cristo nós passamos a enxergar. Você lembra quando Jesus veio e alguém falou assim: olha, ele é luz em meio às trevas. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos, mas a luz de Cristo brilhou, e nele nós somos ressuscitados. Por meio da fé nós acessamos a graça de Deus, e nós somos salvos. E a mesma graça que salva hoje nos sustenta e também nos ensina, conforme Tito capítulo 2 versículo 11 e 12. Então nós estamos vivendo constantemente uma transformação diariamente, não é isso? Filipenses capítulo 1 verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: olha, aquele, tem um louvor do renascer. Gente, eu estou bem, como que é aquela galera que gosta das coisas passadas? Nostálgico. Como que é a outra palavra mais bonita também? Como? Nossa, essa daí eu não... Gente, igreja é cultura. Não, é cultura. Essa daí eu vou pôr no Instagram. Como que é? Depois você passa para mim, tá bom? Creed. Nostálgico. Tinha uma canção, ou tem uma canção, Renascer Praise, lá, gente, lá atrás, hein? Que fala assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Gente, Filipenses 1,6 diz que quem começou a boa obra foi Ele. Então todos os dias nós estamos em aperfeiçoamento, amém, gente? Nós estamos em aperfeiçoamento. Agora, Paulo tem uma grande transformação de valores. O que era lucro passou a considerar como perda, porque ele estava em Cristo. Após o encontro com Cristo, como eu disse, Paulo fica cego por 3 dias. Talvez foram os dias que ele mais enxergou, pois sua visão estava fechada para as coisas do mundo. As que importavam para ele estavam abertas. Agora olha isso, eu quero te fazer uma pergunta: o que é valioso para você? Nesse primeiro ponto, onde Paulo viveu uma transformação de valores, eu quero perguntar: o que é valioso para você? O que é, vamos colocar aqui, o que é valioso para nós? Eu preciso ter isso claro no meu coração, porque o ponto 2, eu quero agora trabalhar com vocês, que nós precisamos procurar algumas coisas. Eu não estou dizendo que Deus, Ele brinca de esconde-esconde, não é isso. Esconde-esconde, esse não é o nosso Deus. Ainda que é legal, que é da hora, lá na vila, lá, como diz lá, é que eu sou da Zona Leste, lá na Quebrada, nós brincávamos até meia-noite, há muitos anos atrás. Hoje não pode mais brincar até meia-noite na rua, né? E brincávamos de esconde-esconde, aquela coisa legal. Mas Deus não brinca de esconde-esconde. Mas existem algumas verdades. Então, primeiro ponto, transformação de valores. Paulo viveu uma transformação de valores porque ele estava em Cristo. O que era lucro passou a ser considerado como perda por causa de Cristo. Quando nós estamos em Cristo, Ele posiciona a nossa vida, Ele coloca novos óculos, e aí nós temos uma cosmovisão diferente. Nós começamos a enxergar as coisas a partir de Cristo. E o ponto 2, eu quero estimular você a procurar algumas coisas. Olha o que a Bíblia diz,
Mateus capítulo 13, versículo 14 ao 46, nós temos aqui um box de parábolas. Na verdade, Mateus 13 inteiro tem várias parábolas, mas essas duas aqui são parábolas que corroboram com o que nós estamos falando aqui. Olha o que diz o versículo 44 de Mateus 13: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado este tesouro, escondeu esse tesouro de novo na terra, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Olha o versículo 45: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Primeira parábola, tesouro escondido. Segunda parábola, pérolas preciosas. Sabe qual que é algo comum nessas duas parábolas? Alguém estava procurando algo. Para alguns, a parábola ou a pérola estava escondida e o tesouro também estava escondido, mas alguém decidiu procurar. Sabe o que é isso? Isso é o reino dos céus. Para nós conseguirmos falar com propriedade, até que a morte, oh meu Deus do céu, até que a morte separa. Eu estou casamenteiro, viu? É muito casamento, aleluia. Até que nada mais importe. Você viu que eu comecei falando de casamento, né, gente? Até que a morte foi terrível. Até que nada mais importe. Para que eu fale isso com propriedade, eu preciso ter o reino de Deus como prioridade. O reino de Deus é prioridade para nós? Porque se eu olho para Jesus e falo assim: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida, o que está para baixo, assim, já não tem mais essa importância. Eu não fico preocupado com essas coisas, porque o Senhor é o primeiro. Será que nós podemos dizer isso? Será que nós podemos, assim, a gente consegue abrir a boca e recitar Mateus 22, 37? Fala, não, isso é uma verdade da minha vida. Amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua inteligência, com toda a sua capacidade, com tudo aquilo que você tem. Será que nós podemos dizer isso sobre a nossa vida? Olha, por favor, olha o que diz Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Tem coisas que estão escondidas em Deus e só encontra quem procura. Para abrir a boca e dizer que nada mais tem importância, quando eu olho para Jesus, eu preciso entender que existem coisas que estão nele, que eu preciso acessar. Gente, tem coisa que a gente precisa encontrar em Jesus. O rapaz achou um tesouro escondido. O que ele fez? Vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Por quê? Porque nada mais importava. Ele já tinha tudo o que ele precisava. Quem era? Deus, o reino dos céus. Salmos 23 é uma expressão dessa frase aqui. Eu não vou falar errado de novo, não. Em nome de Jesus, ora por mim. É uma expressão dessa frase. Como que é Salmos 23, 1? O Senhor, pode falar, não tem problema. O Senhor é o meu pastor. Por quê? Porque quem tem Ele tem tudo. Quem tem Deus pode abrir a boca e dizer isso aqui, olha, até que nada mais importe. Não, mas o meu dinheiro, mas a minha faculdade é diferente, né? A minha faculdade, as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, as minhas não sei o que eu vou ser quando eu crescer? Rapaz, já tem 2 metros de altura, né? O que eu vou ser quando eu crescer? E o que é isso? Não sabe? Ele está preocupado com o futuro, aquela coisa louca. E eu não namoro, eu não tenho dinheiro para comprar um McDonald's para namorada, quer namorar, tá vendo? Tá querendo atropellar tudo. Eita, Jesus falando. Tá atropelando. Aí quando você olha para Jesus, oh meu Deus do céu, você encontra um tesouro escondido. E você fala, não, vou morar aqui. Eu vou queimar. Não tem aquela música da galera lá do Morada, que eles falam que queima tudo?
queima os barcos, os carros, vai queimando tudo. Sabe o que é isso? Isso não importa mais. Paulo estava falando assim, olha, a minha posição como fariseu, a minha posição como pertencente à tribo de Benjamim, a minha posição como um perseguidor da igreja por zelo, eu considero como perda o status que eu consegui diante daqueles que me assistiam e me aplaudiam, porque eu encontrei a Cristo, eu encontrei o tesouro que só encontra quem procura. Só encontra quem procura. Mateus 7,7. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate na porta será aberta. Oh, gente, vamos procurar. Tem coisa escondida em Jesus. Talvez na escala, Jesus não é o primeiro, porque os nossos valores ainda não foram transformados. Ou talvez porque eu estou procurando outras coisas com mais intensidade do que Jesus. Você concorda comigo? Se eu vou para a academia de segunda a segunda, cada um tem o seu objetivo, mas também não vem ser hipócrita e falar, não é estética não, é para ficar saudável. Isso aí é balela. A pessoa quer ficar bonita, quer se olhar no espelho, quer encher o ego, quer sim. O homem gosta desse trem. A gente precisa ser moldado por Jesus, mas o homem gosta disso. Agora, se eu estou indo na academia e vou treinar e corro na esteira, pode pôr a esteira para mim aí, e vou e corro e tal, não sei o que, e treino, e faço barulho, paro na frente do espelho, o que eu vou conseguir? Um shape mais agradável, um tanquinho mais legal, uma perna mais forte. Não é isso? Ô, gente, não é isso? Você vai para a academia, você vai ter um desenvolvimento muscular, você vai ficar, mais bonito, talvez para alguns que acham que isso é sinal de beleza, porque a sociedade nos impõe esse padrão, tem que ser assim, calma aí. Agora, se eu busco o Senhor, qual é a tendência? Vamos lá, é eu olhar para o espelho. Se na academia eu olho para o espelho e falo, nossa, o shape está legal. Quando eu busco o Senhor com intensidade, eu olho para o espelho e falo, Senhor, eu estou conseguindo te enxergar. Porque a mentira da sociedade é que é que as pessoas têm que olhar para Jesus. As pessoas não têm que olhar para Jesus. Sabe para onde as pessoas têm que olhar? Fala para mim. Porque o primeiro encontro de uma pessoa não crente não é com Jesus, é comigo. E se ela vê Jesus em mim, já era. A gente está tirando a responsabilidade da igreja. Você tem 11 anos, minha linda. Como é o seu nome? Isabela. Acho que eu sabia que era Isabela. A cara de Isabela, brincadeira, a cara dela, ei, tio, para de pangar. Isabela, na escola, Isabela, que não sei quem mais aqui está na escola. Gente, nós precisamos refletir a Cristo. As pessoas precisam olhar para nós com 11 anos, ou com 33, ou com 56, e falar assim, tem alguma coisa diferente desse trem aí, dessa pessoa. Tem algo diferente aí. E isso é possível para aqueles que procuram a Cristo. Como eu disse, se eu vou para a academia, eu fico mais hipertrofiado. Se eu vou para Jesus, a minha fé fica mais hipertrofiada. Eu fico mais fortalecido para lutar contra as minhas dificuldades, porque eu estou em Jesus. Eu vou falar entre linhas aqui, mas existe várias dificuldades no público que nós estamos aqui, sim ou não? Nós somos jovens, amém? Eu sou jovem também, me aceita nesse hall. Aleluia. Nós temos algumas dificuldades em comum. Os hormônios, o dedo para acessar algumas coisas que não condizem. E o que eu mais ouço quando eu liderava jovens, porque eu já fui até excluído da liderança de jovem, eu não sei porquê, falo assim, vai para lá. O que eu mais ouvia assim, eu estou desanimado. A palavra que eu mais ouvia quando eu estava na liderança de jovens, Vitor, eu estou desanimado. Aí eu perguntava, você está bebendo qual água? Se tem alguém desanimado aqui, a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje aqui através da palavra é, qual é a água?
Qual é a fonte que você está bebendo? Oh, Jesus, nos ajuda aqui. Eu tenho dificuldade com esboço, viu, gente? Vocês me ajudam a ser mais expositivo? Amém. Primeiro ponto, Paulo viveu uma transformação de valores. O que era perda, ou o que era lucro para ele, o que ele estimava, ele falou assim: isso já não vale de mais nada, para jogar no lixo. Desculpa a palavra, mas é o que ele fala aqui. Ele fala: para mim isso é igual esterco. Vou falar bonito. É esterco, já não vale mais nada. O segundo ponto que nós conversamos aqui é procure a Deus. Existem coisas que estão escondidas nele. Agora o terceiro ponto: para ganhar é preciso perder. Porque olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3:8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Não tem meias conversas. Nós precisamos perder algumas coisas. Só que o reino de Deus, tem um livro que diz que o reino de ponta cabeça. Não é isso? Tem um livro que diz assim, o slogan: o reino de ponta cabeça. Agora, a cultura do reino de Deus é totalmente diferente. Olha aqui algumas coisas. O maior no reino de Deus, ele é o menor. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. E que para você ganhar, você precisa perder. A perda de algumas coisas fazem parte do processo de desenvolvimento da maturidade, para que nós possamos dizer essa frase com verdade: até que nada mais importe. Algumas coisas precisarão ficar para trás. Amém? Olha isso aqui. Paulo ganhou porque perdeu. Em contrapartida, o jovem rico decidiu ganhar e perdeu. Quantos aqui lembram do jovem rico? Amém. Mateus 19, 21, 22, você vai ver a história do jovem rico. Ele decidiu ganhar e perdeu. Paulo decidiu perder e ganhou. Qual que é a nossa escolha? E o ponto 4: conheça a Cristo. Filipenses 3:10, a parte A, o apóstolo Paulo abre falando assim: quero conhecer Cristo. Ô, gente, por favor, não dorme não. Olha aqui, não estou falando do Vitor, que está falando que quer conhecer Cristo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Camarada, tanto de coisa que ele em Jesus construiu. Vocês concordam comigo? Foi um cara que em Jesus assim fez coisas extraordinárias, né? A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo o Senhor operava coisas extraordinárias. Era um homem muito usado por Deus. Ele está aqui falando que quer conhecer a Cristo. Você acha que a gente não tem que conhecer mais um pouquinho? Não, até que nada mais importe. Para falar isso aqui eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que me aprofundar, como bem disse aqui o nosso irmão. Eu preciso me aprofundar no relacionamento de Deus, em Deus, da forma como você disse aqui. Eu preciso ir avançando, até eu perder o controle. O ápice do relacionamento do homem com Deus, do jovem, do adolescente, não sei como a galera gosta de ser chamada agora também, né? Ele perdeu o controle e falar assim: eu não consigo mais controlar, Jesus. É isso mesmo. Nós somos controladores. Olha aqui, conheça a Cristo. Só que tem um problema bom nesse tópico aqui: Cristo é uma fonte inesgotável. Se você se engajar em conhecer a Cristo, Cristo é uma fonte inesgotável. Quanto mais o conhecemos, mais temos para conhecer. Gente, aleluia. Não existe uma transformação sem conhecimento. Eu quero aqui citar o último texto para nós
orarmos, né, e revisar os pontos. Se você fez as suas anotações, revisar em casa. Mas falando sobre o conhecimento de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 e 17, eu vou ler para você. Diz assim: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. O que vai transformar a nossa vida não é conhecer o Cristo do AC e do DC histórico, o antes de Cristo e o depois de Cristo. Não é isso que vai mudar a minha vida. O que vai nos levar para uma área de transformação, para falar essa frase com propriedade, não é o Cristo histórico. Eu te faço uma pergunta: Judas conhecia Cristo? Em qual aspecto? Ele conhecia o Cristo, estava ali, comia. Os irmãos de Jesus, Tiago, que escreve a carta de Tiago, o Tiago repreendia Jesus e não acreditava no ministério que Jesus tinha, e cresceu com ele. A família de Jesus por várias vezes falou assim: olha, se você é Cristo, por que você está querendo se esconder? Vai lá, se mostra para o povo, você não é bom? Parafrase aqui na NV Victor, tá bom? Vai lá, você não é bom? Vai lá então. A família não acreditava em Jesus, mas vivia com ele. Ô, gente, nós não fomos chamados para conhecer sobre Jesus, nós somos chamados para conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus. Então, olha o que diz o texto: portanto, não avaliamos ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. O que é conhecer a Cristo do ponto de vista humano? É conhecer sobre. Agora o conhecemos de modo bem diferente. E olha o versículo 17, que é a continuação do 16. Diz assim: logo, todo aquele, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, ou uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Não existe nada novo sem conhecimento de quem Ele é. Culto, por favor, nós finalizamos aqui. Culto, depois outro culto, depois outro culto, dificilmente muda alguém. Ah, Vitor, você está fazendo apologia a não vir para o culto? Não, pelo contrário, eu amo estar no culto. Eu amo estar no culto. Só que, irmão, nós não fomos chamados para viver de culto em culto. Nós somos chamados para viver de glória em glória. Eu costumo dizer que isso aqui é a sala da professora Graça. Professora Graça, amém? A graça de Deus, amém? E toda professora, tem alguma professora aqui? Glória a Deus, opa, glória a Deus. A minha filha chega todos os dias com lição de casa. Por que que precisa? Eu te pergunto, professora, por que que uma criança leva as lições para casa? Por que que ela leva? Ok. No mínimo é uma psicopedagoga aqui no nosso meio. Agora tá bom. Se uma criança leva para casa exercícios para fortalecimento que foi ensinado na escola, a professora Graça lá na sala dela fala assim: olha, a minha filha Lavínia, leva para casa esses exercícios de multiplicação. Ela já fez uma cacetada na sala de aula da professora Graça, mas chega em casa, ela faz os exercícios da professora Graça, porque se aprende por repetição. Ninguém vive de culto. Agora, se você pega o que foi mencionado no culto, leva para casa como exercício, e no outro dia fala: Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero te conhecer de forma mais profunda. Você está fazendo o quê? O exercício que foi passado pela professora Graça no culto, na sala da professora Graça. Você vai agora na sua casa e começar a estudar, a fazer a conta de multiplicação, a de divisão, e falar: meu Deus, é fácil.
Por que parece que para alguns é mais fácil e para outros é mais difícil? Porque tem pessoas que escolhem exercitar aquilo que a professora Graça ensina. Eu falei que eu ia acabar, tem que acabar. Por que tem gente... Gente, Mateus 7 fala de duas casas. Uma casa firmada na rocha e uma casa firmada na areia. Não é isso? Eu olho de fora, eu falo, é tudo igual, é germinada. Fala igual, é a mesma coisa. É os dois lados aqui, os engenheiros agora estão terríveis, tá quase me batendo. É germinada e tal, não sei o quê. Não, mas a casa do lado direito, ela está firmada na rocha. A casa do lado esquerdo está firmada na areia. Por quê? Não tem prática da palavra. Não, Vitor, mas é que eu sou novo demais. Não tem, o evangelho não é um evangelho para o adolescente, é um evangelho para o ancião e não é isso. Entende? Então, sabe o que vai acontecer? Amanhã, esse trabalho continua aqui. Webster, os nossos irmãos continuam esse trabalho. Glória a Deus. Segunda continua esse trabalho. Amém. Terça continua esse trabalho. Amém. Nem que você olhe para o espelho e prega para você. Mas esse trabalho não pode acabar, porque nós não fomos chamados para viver de trabalho em trabalho, de conferência em conferência. Nós somos chamados para viver de glória em glória. Se tem alguém fraco aqui, querido, nós vamos falar igual Joel 3:10. Diga o fraco, eu sou forte. Fala isso aí, diga o fraco. Fala, eu sou forte. Por quê? Eu vou colocar em prática os exercícios da professora Graça. Em nome de Jesus, nós vamos viver essa frase na íntegra. Até que nada mais importe, Senhor, o Senhor é o mais importante da minha vida. Abaixo do Senhor, eu não me preocupo. Eu não fico arrancando meu cabelo, eu não fico comendo minha unha, porque eu sei em quem eu tenho crido. Em nome de Jesus, eu quero aqui só repassar. Primeiro ponto, nós falamos sobre uma transformação de valores. Sem transformação de valores não tem essa frase aqui, ó. Sem uma procura, uma busca intensa em Deus, não tem essa frase. Olha isso, sem entender que para ganhar é preciso perder, não tem essa frase, porque Paulo perdeu. E o ponto 4, nós precisamos buscar incansavelmente conhecer mais do Senhor. Em nome de Jesus, eu não sei, assim gente, qual é, eu vou me empolgando, vocês perceberam, né? Estava com sono, não estou mais com sono. Eu não sei, nós vivemos batalhas, todos nós vivemos batalhas, mas hoje eu não sei se você pegou, é que essa palavra está na moda, né? Mas você pegou essa chave. Mas você pegou essa palavra. Isso não vai acabar amanhã não. Esse trem aqui não vai acabar na segunda, não vai acabar na terça. Sabe por quê? Nós vamos estar queimando por Jesus. Eu posso usar isso aqui? Com o coração em chamas por Jesus até que Ele venha. Eu compartilhei com ela. Fica de pé para parecer que está acabando. Nome, pelo amor de Deus, fica de pé para parecer que está acabando. Senão eu me empolgo. Por favor, amém. Aleluia. Fica de pé. Eu comentei com o Webster que ontem eu estava em um culto. O culto é uma maravilha, acabou a luz e a gente ficou lá. Gente, o culto acabou meia-noite, todo mundo sorrindo e brincando. Eu falei, meu Deus, cheguei em casa da minha esposa. Oxe, filho, o que está acontecendo? Um bebê de 29 dias e você meia-noite na rua. Quem vai fazer naninha? Só que ele é meu amigo, eu preciso ligar para ele. Eu preciso ligar, porque eu fiquei incomodado com o trem. E ele falou assim, essa é a pior geração de todos os tempos. E aí eu fiz uma reflexão. A geração de Caim e Abel era uma geração complicada? Ué, o irmão matou o outro? Era uma geração tranquila? A geração dos filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. Ó, pode pegar, essa aqui ficou bom, rap. Eu nem sei se é esses nomes, se eu acertei os últimos, é esse mesmo, né? Amém. É bom ter gente de Bíblia na igreja, né? Que você fala alguma coisa, a galera já falou, calma aí. Eles tiveram uma situação delicada com o pai. A Bíblia diz que eles viram a nudez do pai. Será que era uma geração tão fácil assim de trabalhar? O problema não é a geração. Toda geração tem o seu desafio. Toda geração tem o seu desafio. Talvez essa geração aqui o desafio está só mais marcante por conta da facilidade de acesso. Mas em nome de Jesus, nós vamos ver, para a glória de Deus, essa geração impactando os lugares na sociedade na qual eles foram plantados. Quem mora aqui, freguesia do Ó? Quem mora aqui na freguesia do Ó? Tem alguém? É nesse lugar que Jesus te plantou para ganhar um máximo, para falar de Jesus para todo mundo.
Quem mora, como é que eu não sei onde eu estou, gente, só sei freguesia do Ó porque o GPS me jogou aqui. Osasco? Amém? É lá, o Senhor te plantou naquele lugar. O que mais tem perto aqui? Dos Campos. O Senhor nos plantou em São José dos Campos. Aleluia! Santos. Ô irmão, aí sim, Santos, Baixada. Aleluia! Ô gente, eu sou meio pentecostal, não fica gritando não, senão eu vou gritando aqui também. Oxi, deixa eu falar, a gente dá risada, mas é isso que precisa. A sociedade precisa de pessoas que vestem a camisa do Evangelho e que tomam a decisão de colocar Jesus em primeiro lugar. Se eu coloco Jesus em primeiro lugar, o que vem abaixo, Ele organiza. Não está na Bíblia, Jesus, família, parará, parará, não está na Bíblia. Vitor, mas são conceitos, eu entendo, mas se Jesus está aqui, eu não preciso me preocupar, Ele organiza o resto. Se Jesus é o primeiro, obviamente que a família vai ser honrada, obviamente que o trabalho vai estar no lugar correto, obviamente que os estudos estarão, não tem problema, não tem uma escala. Jesus precisa ser o primeiro e o segundo, Ele organiza. Deixa eu te falar, essa geração é uma bênção, e eu acredito nessa geração. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos sim avançar em Cristo Jesus, sabe? E as nossas dificuldades, nós vamos vencer nele. Quem aqui tem dificuldade para ser vencida? Eu tenho um monte. E eu quero orar com você. Quando um jovem fala para mim de uma dificuldade, eu abraçava ele. Eu falava, vem aqui. Eu queria abraçar ele, sabe por quê? Porque às vezes construiu-se uma igreja onde eu não posso falar dos meus problemas, porque se eu falo dos meus problemas eu sou afastado. E aí se eu não sei do problema, está de boa. Não, aqui é o lugar onde nós temos que ter liberdade para compartilhar as nossas dificuldades. Tiago fala isso, compartilha, confessai uns aos outros. Não é isso que Tiago fala? Confessai os vossos pecados, as vossas dificuldades uns aos outros, orai uns pelos outros. Nós vamos orar uns pelos outros aqui. Nós vamos orar uns pelos outros. Se você sentir, olha, eu quero compartilhar, olha pela minha vida espiritual, olha pela minha vida sentimental, ore pela minha vida familiar. Eu não consigo aceitar a família que Deus me plantou, eu não consigo honrar o meu pai. Tem filho que não consegue mais honrar o pai, não olha para o pai e fala, que carrasco. Esse cara só falta se manifestar contra o pai. Não, a família que Deus te plantou é uma bênção. Recebe isso no seu coração, vamos orar? Já falei 15 vezes, vamos orar gente. Qual que é a sua dificuldade? Agora é a hora. O trono da graça está a uma oração de distância. A uma oração de distância, sabe? Eu orar, eu acesso o trono da graça. E aí, Hebreus no capítulo 4, versículo 13 diz que lá no trono da graça tem misericórdia e graça para aqueles que estão necessitando. Em nome de Jesus. Será que você pode fechar os teus olhos? Se você quiser abraçar o seu amigo aí do lado, fica à vontade, não tem problema, ele é seu amigo, seu irmão em Cristo. Ore por ele, ore por ela. Em nome de Jesus nós vamos vencer no Senhor as nossas dificuldades. Em Cristo Jesus nós vamos vencer, Pai. Nós queremos nesse momento primeiro te agradecer, depois pedir para o Senhor, ó Deus, agir de forma assim pontual no nosso coração, na nossa mente, porque o Senhor precisa ser o primeiro. Eu sei que o Senhor não vai enfiar isso goela abaixo, esse não é o Senhor não é essa imposição, mas Pai, nós queremos aqui nesse momento não abrir a porta como se o Senhor não fosse soberano para entrar, mas nós queremos dizer, Pai, venha sobre nós, venha sobre a minha vida, venha sobre as nossas vidas aqui. Nós temos aqui meninos de 11 anos, meninas de 11 anos, ó Pai, com uma vida inteira pela frente, e o inimigo, ó Deus, está querendo ceifar as nossas vidas, mas isso não vai acontecer, porque nós estamos em Ti, ó Pai, nós estamos no Senhor. Nós vamos buscar conhecer ao Senhor. Nós vamos, ó Pai, colocar em prática aquilo que nós recebemos aqui hoje. Guarda cada um dos meus irmãos em Cristo.
Pai, dê força para aquele que precisa de força. Dê vigor para aquele que está cansado, Senhor. Eu clamo por essa geração, Senhor. Essa não é uma geração difícil. Essa é a geração que o Senhor escolheu para movimentar essa terra, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo que daqui, Senhor, nascerão os missionários, ó Pai, da última hora. Nascerão, ó Pai, os evangelistas que irão impactar, ó Deus, a sociedade. Daqui nascerão, ó Pai, ó Senhor, os fisioterapeutas, os médicos, ó Senhor, os advogados que não subirão em um púlpito ou uma tribuna para pregar, mas serão luz aonde forem plantados. Em nome do Senhor, abra a visão, assim como Paulo teve a visão fechada. Senhor, fecha a visão desses homens, dessas mulheres, para aquilo que não condiz com a tua vontade, e abre a nossa visão para as coisas do reino de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém e amém. Se você pode aplaudir Jesus aqui, pode aplaudir Jesus? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar.